Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Unicred. Um time que coopera com você. Urque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor através do nosso site pergunteaudoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Entre as cirurgias estéticas que apresentam maior crescimento estão os procedimentos íntimos para as mulheres. A ninfoplastia ou labioplastia são pouco divulgadas, pois são realizadas com muita discrição pela paciente, mas que coloca o Brasil na liderança como o país que mais realiza este tipo de procedimento. Além de aperfeiçoar e harmonizar a estética da genitália feminina, a ninfoplastia visa também resolver os incômodos causados por excesso de pele na região íntima, fazendo com que seus benefícios sejam refletidos na autoimagem e autoestima da mulher. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje vamos falar sobre ninfoplastia ou labioplastia. E para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje é o médico cirurgião plástico, parceiro do nosso programa, Dr. Dreyfus Fabrini. Dr. Dreyfus, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é muito bom estar aqui de volta. Doutora, para começo de conversa, o que é a ninfoplastia? A ninfoplastia é um procedimento que consiste na retirada do excesso de mucosa dos pequenos lábios, que pode vir ou associada ou não à retirada do excesso do prepúcio clitoriano. Doutor, além de remodelar ou corrigir imperfeições da região pubiana que causam desconforto à paciente, a ninfoplastia interfere também na autoimagem e autoestima da mulher. A partir de que idade a mulher pode realizar o procedimento? Existe uma idade ideal? Em princípio, não tem uma idade específica desde que o corpo feminino já esteja definitivamente desenvolvido, né? Algumas vezes pode ser realizada em pacientes em idades menores do que 18 anos, desde que com a anuência dos pais. Doutor, e como é realizado o procedimento? É um procedimento relativamente tranquilo, que é ainda realizado em ambiente hospitalar, com anestesia local, mais uma sedação ou mesmo com a anestesia raquidiana. É um procedimento que envolve uma internação, né, e com permanência hospitalar mínima de mais ou menos 2 a 3 horas depois do procedimento. Doutor, a ninfoplastia, podemos dizer que é um procedimento cirúrgico seguro? Muito seguro, principalmente porque lida com superfícies. Obviamente, nenhum procedimento está isento de complicações. E quando a gente se refere a complicações na cirurgia de ninfoplastia, a gente está lidando principalmente com deiscência de sutura, de abrir algum pontinho, mas que ainda assim são coisas relativamente simples de serem resolvidas. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico cirurgião plástico, Dr. Dreyfus Fabrini. Estamos falando sobre ninfoplastia. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaudoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Escolha segurança. Escolha tranquilidade. Escolha confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Dizem que cuidar das pessoas é uma arte, não uma ciência.
Bem, talvez seja um pouquinho dos dois. Porque para superar 80 anos cuidando de pessoas, é preciso amor e dedicação que vão muito além da boa vontade ou do preparo. Onde a arte de cuidar se mistura com a ciência de fazer bem feito. Talvez o segredo não seja o que fazemos ou como fazemos, mas por que fazemos. Até onde iremos para garantir que as pessoas sejam bem cuidadas? E a resposta para essa pergunta é até onde for necessário. Porque cuidar é a ciência de fazer o possível e a arte de não desistir frente ao impossível. Bem-vindo ao Hospital São José. Você pode até pensar que o nosso foco é o atendimento. Ou até mesmo pensar que o nosso foco é o corpo clínico. Ou quem sabe, que o nosso foco seja a tecnologia. Mas o nosso foco de verdade são as pessoas. Urk Diagnósticos, há mais de 30 anos, crescendo com saúde. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor. Meu convidado de hoje é o médico cirurgião plástico, Dr. Dreyfus Fabrini, e no programa de hoje estamos falando sobre ninfoplastia, ou seja, cirurgia íntima. Dr. Dreyfus, como é o pós-operatório e como fica a região após a cirurgia? Imediatamente após a cirurgia, os pequenos lábios incham bastante, consideravelmente, né? Principalmente pela manipulação, dado que é um tecido muito sensível. Entretanto, apesar de poder apresentar pequenos sangramentos, a recuperação é relativamente tranquila e praticamente indolor, sendo que mais ou menos em torno de uma semana o inchaço já regrediu completamente e a paciente já está apta a retornar às suas atividades normais, com exceção de atividades que exijam movimentos mais vigorosos, como por exemplo exercícios físicos. Além disso, como cuidados pós-operatórios, nós recomendamos abster de relações sexuais por um período mínimo de 2 meses, para que dê um prazo de cicatrização efetivo e que não haja risco de deiscência da sutura que foi realizada. Agora, doutor, seriam basicamente essas restrições? Em princípio, sim, né? A paciente sai do bloco cirúrgico com curativo, mas que já está autorizada a retirá-lo na primeira necessidade de ir ao banheiro, né, para urinar. Agora, doutor, do ponto de vista de sensibilidade, como fica a sensibilidade da região após a cirurgia? Atualmente, as técnicas que são utilizadas para retirada do excesso dos pequenos lábios os cortes são realizados paralelamente à inervação dos pequenos lábios. Por isso, a perda de sensibilidade é mínima ou pode-se dizer nula na grande maioria das pacientes. No entanto, é importante ressaltar que quando exige a retirada do excesso de prepúcio clitoriano, aí sim, o risco de perda de sensibilidade, principalmente ao redor do clitóris, é um pouquinho maior. E a paciente deve ser informada disso durante a consulta médica. Dr. Dreyfus, quando a ninfoplastia é indicada, quais são os benefícios da redução dos pequenos lábios vaginais? Para responder isso, é importante ressaltar os motivos pelos quais as pacientes nos procuram para realizar. A primeira realmente é a questão estética mesmo, né? Isso tem incomodado cada vez mais as mulheres. A segunda coisa seria o que a gente chama de dispareunia, ou popularmente dor durante a relação sexual. E a terceira seria a dificuldade de higienização local. Então, esses seriam os 3 benefícios, né? A melhora da autoestima, a melhora da dor ou, né, a retirada da dor durante as relações sexuais e a melhora da higiene local.
Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico cirurgião plástico Dr. Dreyfus Fabrini. Estamos falando sobre ninfoplastia ou labioplastia, cirurgia íntima. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial e a gente já volta falando mais sobre cirurgia íntima. Olá, estamos de volta com mais um informativo do Hospital São José e ao longo das últimas semanas o tema abordado no nosso informativo é psiquiatria. E este tema que nós damos continuidade com o especialista no assunto, o Dr. Daniel Proença Feijó, que hoje nos traz um assunto bastante importante, bastante relevante, né, doutor, e que a gente tem ouvido falar muito nos últimos anos, a depressão. Doutor, conta pra gente um pouco o que causa, qual é o motivo pelo qual as pessoas ficam depressivas? Tá. A depressão, até hoje, pelo nosso conhecimento, ela é uma doença multifatorial. Então ela tem fatores com ligações genéticas, ela tem fatores sociais, fatores de desenvolvimento lá na parte infantil, fatores de convivência no dia a dia e, obviamente, ele também tem suas motivações por ocasiões de decepções, por ocasiões de sofrimento e outras situações que levam o paciente a ter a depressão. A depressão, em alguns casos, ela é considerada como aquela pessoa que tem um ganho secundário, que não quer trabalhar e se diz deprimida. E por muito tempo ela foi tomada como inexistente. Sim. Tu não tem depressão, tu não tem a vontade de viver. E a gente, com os estudos, denota, tanto nos estudos clínicos quanto nos pré-clínicos, que a depressão é uma doença extremamente grave. Se eu pudesse classificar ela, eu colocaria que ela tem uma gravidade tão quanto um infarto, tão quanto um diabetes, tão quanto um derrame e outras doenças mais. Por quê? Porque ela é uma doença fatal. E ela está, além de tudo, tendo um surgimento muito precoce. A gente vê hoje criança em idade, às vezes, escolar ou, em alguns casos, pré-escolar, com transtornos depressivos. Esses transtornos depressivos, muitas vezes, cursando, inclusive, com ideações suicidas, e os pais, por muitas vezes, não dão atenção adequada, e essa criança começa o seu desenvolvimento já sofrendo desse mal, e, obviamente, vai transformar num adulto doentio, com grande potencial de tirar a sua própria vida. E a gente enxerga que, além dessa questão da possibilidade do suicídio, tem possibilidade de envolvimento na questão criminal, na possibilidade de envolvimento com drogas, com álcool, com outros tipos de situações, até porque é a única forma que ela busca de sobreviver. Sim. Então, existem indícios, né, para que as pessoas possam já antecipar, né, prever, digamos assim, algo de uma pessoa que entra em depressão? Existe alguma situação onde eu posso observar antes que essa pessoa está dando indícios de uma depressão? Com certeza. Cada dia mais nós percebemos que a família em si está passando por uma mudança, que é uma mudança normal, porém ela tem que ser melhor observada. Então acho que os pais têm que observar os comportamentos dos filhos, têm que ter uma maior atenção e quando houver a manifestação de qualquer tipo de mudança, buscar um atendimento profissional, seja Sim. psicológico, seja psiquiátrico ou até mesmo de um clínico. Tá certo. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos e a gente continua conversando sobre psiquiatria. Muito obrigado. O informativo do Hospital São José de hoje fica por aqui e a gente se encontra no próximo Pergunte ao Doutor. Até lá!
Quando tudo ainda faz parte de um sonho, eu inicio minha jornada. O tempo passa e a alegria invade o ambiente. E a cada passo, em cada fração de segundos, eu estou presente. Eu cresço e me desenvolvo como um milagre da vida. E com esse crescimento, o que encontro são novos desafios, emoções, preocupações, realizações e a certeza de que a vida é agora. E se não conhecemos o amanhã, precisamos cuidar daquilo que é mais precioso: nossa saúde e as pessoas que amamos. Um dia tem 24 horas. E se elas não serão as mesmas por toda a vida, precisam ser bem aproveitadas e vividas com excelência, sem perder o humor e a esperança, e ver que no final, tudo foi um grande espetáculo. Eu sou o coração. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores. Todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico cirurgião plástico, Dr. Dreyfus Fabrini. Nós estamos falando no programa de hoje sobre ninfoplastia ou labioplastia. Dr. Dreyfus, muitas pacientes procuram pela ninfoplastia exclusivamente para uma melhor estética. Como alinhar o possível resultado com a expectativa dessa paciente? Eu acho que o segredo de alinhar qualquer procedimento com a expectativa está na consulta médica. Realmente conversar com muita calma com a paciente e expor os prós e contras desse procedimento e falando até onde que a gente consegue chegar. Doutor, a partir de quanto tempo após a cirurgia a paciente poderá observar os resultados definitivos da ninfoplastia? A gente costuma dizer que a mucosa, por ela ser sensível, ela incha muito rápido, mas ela desincha muito rápido. Então, mesmo após uma semana, já é possível se ter uma ideia muito boa de como que vai ficar o resultado final dessa cirurgia. Doutor, é possível combinar a ninfoplastia com alguma outra cirurgia plástica? A ninfoplastia é um procedimento de duração máxima de 30 a 40 minutos. Então, por ser um procedimento relativamente curto, a gente pode associar ela virtualmente com qualquer outro procedimento, seja com procedimentos de mama, abdômen, etc. Em relação à estética da genitália feminina, é muito comum nós associarmos também com enxerto de gordura dos grandes lados, porque à medida que a mulher vai envelhecendo, é comum a lipodistrofia ou perda do volume dos grandes lados. Então a gente faria cirurgia associada, enxerto de gordura, mais a retirada do excesso de pele, que tende a atingir um resultado bem satisfatório nesses casos. Agora, doutor, me diga uma coisa. Na minha introdução eu falei que o Brasil é líder, nesse procedimento. A procura no teu consultório é bastante grande também? Sim, cada vez mais a procura tem aumentado, porque as pacientes têm perdido o tabu, a vergonha de vir discutir isso com a gente. Porque realmente não há motivo para se ter vergonha. Então, a procura, principalmente pela divulgação da mídia, tem se tornado cada vez mais crescente. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje, eu tive o prazer de conversar mais uma vez com o médico cirurgião plástico, o Dr. Dreyfus Fabrini.
Dr. Dreyfus, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço mais uma vez de estar aqui com vocês. Espero continuar. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Unicred. Um time que coopera com você. Urque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida.